Olá, caríssimo estudante, tudo bem? Olá, professor, seja muito bem-vindo ao nosso componente aqui de Educação Física. Professora Iris, muito feliz, muito grata aí com os envios que vocês estão me mandando, né? As fotos, os vídeos, as práticas do nosso momento Exercite-se Mais, né? Já preparando aí para o nosso Extra Classe. Logo, logo eu vou estar explicando como que a gente vai fazer o Extra Classe, mas já te digo, caríssimo estudante, já te digo, professor, que a gente vai precisar juntar aí todo esse material aí construído e a gente vai fazer o grande livro da Educação Física. Exatamente. Então vão ter práticas aí de cada estudante representadas aí, simbolizadas, seja aí em forma de caricatura, de desenho, de recorte, de fotos, mas a gente vai criar esse livro e vai ficar um arraso, vai ficar maravilhoso, né? Conto aí com a contribuição de todos vocês, certo? E na nossa aula de hoje, o que a gente vai falar? Vai falar de uma outra temática muito boa. A gente está numa sequência de temas aí muito bons, né? Para a gente utilizar no dia a dia, no nosso cotidiano, né? E melhorar e ter mais qualidade de vida, não é mesmo, caríssimo estudante? Então vem comigo, dá uma olhada aí na nossa aula de hoje. Nossa temática de hoje, na aula 4, ela é uma aula única, né? 4.1. Será uma aula aí que possivelmente vocês já devem ter visto anteriormente, que é uma aula... Opa, deixa eu voltar aqui. Meu aviãozinho subiu e queria pegar voo. Já pensou? Já pensou? Pois é. Nossa aula aí é sobre ergonomia e atividade física na vida diária, né? Como que eu coloco aí exercício físico para melhorar aí minhas práticas, posso melhorar minha postura, né? Isso vai contribuir bastante. Mas aí também os materiais que eu utilizo, né, os equipamentos podem contribuir ou não. Então, bora lá. Dentro dessa aula aqui, o que a gente vai ver? Qual a habilidade? Será aqui o da compreensão, né, sobre o conceito, o objetivo e aplicações da ergonomia na sociedade moderna e tecnológica, reconhecendo aí os principais fatores desencadeantes de queixas na ergonomia ocupacional, no e dos estudos da atividade física também. Para isso, a gente vai trabalhar algumas subtemáticas na nossa agenda. E aí nós temos o quê? A definição e os objetivos da ergonomia, para que ela vai servir, né? As aplicações da ergonomia no trabalho, nos estudos, nas atividades domésticas. Também teremos aqui a ergonomia no contexto da atividade física, aplicações e curiosidades. A ergonomia e a atividade física na prevenção de queixas ocupacionais, né? No meu trabalho, no meu dia a dia, tem algumas coisas que não estão bem alinhadas, alguns equipamentos não estão me favorecendo, a minha altura, a minha postura, não está contribuindo. Então, a gente também observa isso. E eu trago para você aqui cuidados e recomendações ergonômicas no cotidiano, certo? Então, vamos primeiro aqui entender sobre a definição dos objetivos na ergonomia. Então, quando eu olho uma imagem como essa daqui, em que eu estou trabalhando na frente de um computador, de um notebook, pode ser que eu tenha algumas tensões aí me sobrecarregando nos meus pés, nos meus joelhos, na minha costa, na minha cervical, né, na minha coluna cervical, coluna lombar. E aí eu preciso fazer um realinhamento aí nesse meu corpo para tirar essas tensões que provocam aí dores e incômodos, certo? Muito bem. E aí eu te pergunto, como que você se comporta, né? Você é do tipo de pessoa que carrega uma mochila muito pesada? Você é do tipo que quando vai ter que levar alguma carga, você divide esse peso, essa carga, ou você carrega tudo sozinho? Você fica muito curvado quando vai fazer a limpeza aí na sua casa? Como que você dorme? De lado, de barriga para cima, de bruços, né? Você utiliza algum artifício para melhorar aí essa tua postura, para não sentir tanto incômodo? Pois é. Então, bora lá. Como que você se comporta? Então, vamos entender a definição, né, sobre ergonomia. Então, a ergonomia, ela é uma disciplina científica que está relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas
e aplicação de teorias, de princípios, de dados, de métodos de projeto, a fim de otimizar o ser humano e o desempenho global de todo o sistema, certo? Então, isso está dentro da cartilha da ergonomia. Então, quando eu falar sobre ergonomia, eu estou falando aí sobre esse tipo de disciplina científica, né? Para melhorar aí as minhas capacidades. Ergonomia é uma palavra de origem grega, tá? E ela tem aí essas duas frentes, o ergos e o nomos. O ergo se refere aí ao meu trabalho e o nomos às leis, né? As normas, as regras, né? Como que eu sigo. Então, por exemplo, se eu trabalho aí no escritório, como que fica a minha postura ao longo do dia, né? Eu fico muito tempo sentada, eu fico muito tempo em pé, qual a distância do equipamento que está aí na minha frente? Então, tudo isso é balizado por uma NBR, uma NR, né? As normas aí que são regidas, né, de segurança do trabalho. E aí eu preciso me atentar e observar tudo isso para eu não sofrer aí com algumas lesões, com alguns incômodos, com alguns mal-estar, né, com a questão do mal-estar. E aí a ergonomia, ela tem alguns objetivos que a gente precisa observar. Quais são esses objetivos, prof? Ela busca aí reduzir, né, essa questão de força, eliminar aí as posturas incorretas, reduzir aí a repetitividade desses movimentos, tá? Também eliminar a compressão mecânica, né, em relação às minhas vértebras e também aí reduzir o grau de tensão no trabalho, né? Eu não preciso executar o meu trabalho de maneira em que eu me sinta sobrecarregado, cansado, pressionado, mas eu posso fazer alguma modificação na altura de uma cadeira, na altura de uma mesa, regular, eu posso trazer o objeto para mais perto, eu posso melhorar a minha mesa de trabalho. Então é nisso que a gente está falando, certo? Muito bem. E aí eu tenho que observar alguns pontos, né? O ponto sobre conforto e saúde e o ponto sobre eficácia. Dentro de conforto e saúde, eu preciso evitar os riscos de acidentes ocupacionais. Eu também preciso diminuir a fadiga, eu preciso buscar solução para ter mais satisfação no meu trabalho e buscar segurança também. Isso está relacionado ao conforto e à minha saúde, né? Enquanto ali o profissional. Tá? Isso também dentro da escola também, tá, gente? A gente fala muito do profissional porque vocês estão no terceiro ano, já estão entrando aí no mercado de trabalho, mas a gente tem que utilizar essas informações, né? Essas temáticas abordadas aqui nas aulas de educação física para melhorar a qualidade de vida na sua casa, por exemplo, certo? Então, quando a gente fala, por exemplo, de eficácia, também vai melhorar a minha produtividade, a minha qualidade, o meu rendimento, o meu custo versus o benefício também, certo? Muito bem. E aí, por exemplo, dá uma olhada nessas imagenzinhas aqui. Eu vou fazer um furo na parede. Olha a tensão que me causa aqui eu estando com o braço muito erguido, né, muito acima da minha cabeça. O ideal seria eu colocar aí algo, um banquinho, alguma coisa, para que eu fique o mais próximo do ponto para furo numa parede, por exemplo. Olha só a segunda imagem aqui, em que eu estou fazendo um empilhamento de caixas de objeto. Olha a tensão que está sendo provocada de novo aqui na coluna, tá vendo? Então, se esse objeto estiver mais perto de mim, ou para pegar ou para deixar, vai favorecer também aí a execução desse movimento. Olha só essa outra imagem. Né, também de carregar cargas, forçar as articulações, né, ali do cotovelo. Outro aqui é a questão de ficar curvado. Por isso que eu falo para vocês, mantenham a coluna, a postura alinhada em tudo que vocês forem fazer, para que vocês não tenham aí tensões desnecessárias, não carreguem carga além do que você suporta. Tá? Evite aí uma postura desagradável, né, um incômodo de ficar tendo que se adequar ao objeto, né? O objeto que se adequa a você, não você o objeto, né? A questão da altura mínima, as distâncias. Então, isso tudo vai trazer, se eu pensar, se eu observar, analisar, vai me trazer o quê? Vai me trazer conforto, segurança e maior produtividade, independente do que eu estou executando, certo? E aí eu tenho que observar também quais são as diferenças individuais, quais são as diferenças
de trabalho, quais são essas posturas que estão inadequadas, quais são as adequações e objetos de maquinário que eu posso fazer, como que eu posso ter a cooperação do patrão versus empregado e as normas da NR17 que podem ser aplicadas aí, nesse meu ambiente, certo? Muito bem. Daí, a gente entra num outro ponto que são as aplicações da ergonomia no trabalho e nos estudos e nas atividades domésticas, tá? Que preciso fazer tanto cálculo para poder me manter estável na minha postura? Nem tanto, né? Então, a gente observa, por exemplo, aí na NR sobre ergonomia, a 3214 de junho de 78, ela visa aí estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo o que, prof? A proporcionar o máximo de conforto, de segurança e desempenho aí eficiente. Então, vamos supor que você trabalha com maquinário pesado, né, na roça, né? Você tem que observar também até o posicionamento do banco, né? Porque isso vai te trazer uma sobrecarga maior. Você vai ficar o dia todo trabalhando naquele maquinário, isso pode forçar as tuas articulações, a tua coluna. Então, também tem que ter essa atenção. Não pode estar alto demais, nem baixo demais, né? Os meus pés têm que estar bem apoiados. E se eu for pensar em trabalhos em escritório, também é a mesma coisa, né? O posicionamento de uma tela, né? O quanto que isso está forçando a minha coluna, né? O tanto de tempo que eu estou ficando ali sentado, o tanto de tempo que eu estou ficando ali em pé. Então, tudo isso a gente tem que estar observando e melhorando no nosso ambiente de trabalho. Quando a gente fala de estudo ergonômico, né? A gente vê que existe aí diversos profissionais que atuam para que a gente tenha uma melhora na ergonomia, no nosso dia a dia. Às vezes a gente não sabe, mas aí está envolvido os médicos, está envolvido engenheiros, está envolvido os arquitetos, está envolvido os desenhistas, os industriais, os anatomistas, os fisiologistas, os psicólogos, os sociólogos e os antropólogos também, tá? Todos vão contribuir aí para esse estudo ergonômico, tá? Eles vão favorecer aí o nosso ambiente profissional, o nosso ambiente mais harmônico e mais saudável. Então, todas as contribuições desses profissionais vão ser somadas para a melhoria aí da ergonomia. Lembra que eu falei aí da questão de... Se, por exemplo, se você ou alguém aí da sua família ou dos seus arredores trabalha muito tempo aí sentado, e aí, por exemplo, você está num posto de trabalho que é num caminhão, por exemplo, né? O que a gente pode observar? Né? O que é interessante observar? Os ombros, eles devem estar relaxados, eles devem ser mantidos aí numa mesma altura, né? Nada de ficar tensionado mais para cima ou mais para baixo. A lombar, né? Aqui a parte de trás aqui da nossa coluna, ela é a parte mais baixa das costas, apoiada, deve ficar apoiada no encosto, deve se conservar numa curvatura normal da coluna, sem ficar forçando, nem jogando muito a barriga para frente, nem jogando muito o tronco para trás, né? Mas manter o equilíbrio, tá bem acomodada aí nesse assento. Se eu pensar, por exemplo, em distribuir aí a distribuição do meu peso entre o meu quadril e a parte de trás das coxas, né? Então, eu tenho que observar isso também na hora do assento. Tenho que buscar aqui, ó, manter os meus calcanhares apoiados, né? Afinal de contas, eu vou precisar ali ficar freando, ficar acelerando, ficar dando partida, ficar movimentando esse pé também, até para que haja também essa circulação, né? Favoreça essa circulação. Manter os joelhos dobrados, né, flexionados aqui, pode ficar um pouquinho a mais de 90 graus, evitando pressionar a parte de trás do assento, né, não causar um desconforto aí progressivo no quadril. Falando em quadril, manter essa angulação do quadril um pouco mais de 90 graus também, tá? A gente percebe aqui com relação ao nosso personagem. A gente está falando em 90 graus aqui, que 90 graus seria aquele ângulo reto assim, né, gente? Aqui na matemática faz muito a questão aqui do ângulo reto, né? Mas é deixar um pouquinho mais. Com relação aqui a cotovelos, manter os cotovelos dobrados um pouco mais de 90 também, próximo aí, possível aí do tronco, né? E perceba que aqui
para haver o mínimo de desgaste possível aí na execução do movimento. Eu não preciso ficar tenso, né? E buscar manter aí o meu alinhamento da minha cabeça e do meu quadril, né? O meu olhar para frente, a minha visão aqui frontal está bem alinhada e o relaxamento aí também da minha cervical, do meu pescoço. Então, tudo isso conta aí nesse meu trabalho diário, certo? Muito bem. No trabalho, né? Por exemplo, na indústria, a ergonomia ela é utilizada para melhorar aí as interfaces dos sistemas dos seres humanos durante as suas tarefas, né? Existe muito movimento repetitivo, né? Na indústria. Então, pode ser utilizada aí a questão da ergonomia, né? Até a utilização desses equipamentos, esses cintos, a altura de maquinário, de bancada, de deslocamento de objeto, tudo isso aí motorizado também vai favorecer, né? Condições ambientais de trabalho devem ser observadas, né? Condições organizacionais, então precisa estar tudo muito bem organizado, muito bem alinhado para fluir. Eu também consigo perceber, além da indústria, consigo perceber na construção civil, né? A utilização aí da ergonomia. Se eu ficar muito tempo aqui curvado, né? Se eu for pegar um objeto e não manter a minha postura, ao final de alguns minutos ou de algumas horas eu vou ter possivelmente lesionado, possivelmente tensionado demais. Então eu tenho que usar estratégias como, por exemplo, um bloco. Um bloco é pesado, um bloco de concreto. Eu tenho que flexionar os meus joelhos e trazê-lo para perto de mim, né? Evitar ficar curvado, evitar forçar as minhas articulações e a minha coluna. Também posso observar a ergonomia frente à agricultura, né? No plantio. Então, se eu tiver um maquinário que possa me ajudar, vai favorecer muito aí, né? Vai diminuir muito essa carga, né? Porque eu vou ficar muito na parte laboral, no plantio, na colheita, né? Então, eu tenho que buscar estratégias para minimizar o máximo possível essas tensões aí na minha coluna, tá? Então, evite o máximo ficar curvado. E vai pegar algo que esse algo esteja o mais perto de você, certo? Muito bem. No setor de serviços, né, essa parte mais fechada, né, de escritório, então eu posso me utilizar de algumas estratégias, como manter um campo de visão aí alinhado com a tela, né, manter apoio para os meus braços, manter apoio para os meus punhos, né, manter esse ângulo aí de braço, de antebraço aí próximo dos 90 graus, fazer o ajuste, né, nessa minha cadeira, nesse encosto, regular aí a altura desse assento, o apoio desse meu pé, a regulagem da altura desse meu monitor para não ficar baixo demais, seja um monitor, seja um notebook, né, buscar regular aí o ângulo desse reflexo, né, o campo de leitura. Então, tudo isso vai contribuir para que eu consiga executar as minhas atividades de uma maneira mais precisa, né, com o menor desconforto possível, certo? E isso nos estudos vocês podem utilizar também, caríssimos estudantes, tá? Muito bem. Na sala de aula, como eu falei para vocês, olha lá, evitem ficar com essa postura aqui, ó, tá? Mantenha-se o mais alinhado possível, relaxado aqui possível, tá? Mas mantendo a postura o mais ereta possível. E aí eu te pergunto, que postura que você tem adotado aí no seu dia a dia? Você está ficando mais tempo curvado ou mais retinho? Né? De vez em quando você precisa dar uma pausa, dar uma relaxada aí, caminhar um pouco, tomar um café, beber uma água, ir ao banheiro e depois retornar para as suas atividades. Às vezes está precisando só dar uma alongada, né? E o exercício físico vai te ajudar muito nisso, nesse alinhamento das tuas vértebras. Então, utilize muito isso. Em casa também, nos meus estudos, né? Então, eu tenho exemplos aqui, né, da questão da postura inadequada, né? Vem até a questão do humor muda, né? Quando eu estou forçando demais. Eu estou sentindo uma dor no pescoço, estou sentindo uma dor no final da minha coluna, estou sentindo que o punho está doendo, a ponta dos dedos. Então, observa se não é a altura da tua cadeira, se não é a altura da tua mesa, a altura do teu computador, do teu livro, né? Que pode estar inadequado. Então, busca organizar isso. Nas tuas atividades ainda, em casa, na vida diária,
né? Então eu vou passar uma roupa, tira a tensão de uma das pernas, né? Relaxa, alterna, procura os mobiliários estarem de acordo com a tua altura, evita ficar curvado na hora de fazer a limpeza da casa. Então tudo isso vai contribuir, ok? Ainda dentro da vida diária, né, a questão de certo e de errado, né? A questão de pegar coisas que estejam próximas de você, que estejam na altura adequada, né? Evitar excesso de carga, utilizar-se também de equipamentos com rodinhas para fazer o transporte, isso ajuda bastante. Dividir aí a carga, né, o peso. Eu carrego muitos baldes de leite, baldes de água, baldes para limpar tal coisa. Então, tenta dividir esse peso, né? Em vez de levar uma carga só, leva em duas, né? Até que para que você consiga trabalhar essa força e essa amplitude do movimento da melhor forma possível. Como eu falei, a questão também dos objetos, das cargas, né? Estarem mais próximas e numa altura mais próxima também do seu abdômen, né? Da sua barriga, que aí você consegue transpor ou deslocar esse objeto com mais facilidade e com menos tensão também, certo? Agora falando um pouquinho sobre essa ergonomia no contexto da atividade física, né? Algumas aplicações e curiosidades. Já adiantei para vocês que eu posso me utilizar aí do exercício físico para melhorar aí as práticas do meu dia a dia, independente do que eu faço, né? Então, eu preciso me utilizar aí dos benefícios do exercício físico para para a execução dessas atividades que eu executo. Então, dentro do desenvolvimento da ergonomia, eu tenho o homem, eu tenho o trabalho, eu tenho o estudo, eu tenho rotina e eu tenho saúde. E eu tenho que observar tudo isso, né? Eu tenho que estar sempre atento a isso, porque senão eu não vou conseguir dar o meu melhor, o meu máximo, né? E a ergonomia entra aí. Seja na minha área de trabalho, seja na minha vida diária doméstica, nas atividades de higiene, de limpeza, de organização, seja na minha rotina de estudos, seja nos equipamentos e vestuários esportivos também, seja nas ferramentas e equipamentos industriais, seja nas ferramentas e equipamentos agrícolas, seja até mesmo também em material médico hospitalar. Então, tudo isso é preciso ser observado e analisado para melhor aí das minhas atribuições, tá? E aí, quando eu falo aí desse desenvolvimento tecnológico, eu tenho um desenvolvimento tecnológico que vai me ajudar aí tanto na minha postura, como na biomecânica, como na antropometria, né? Então, eu tenho aí tecnologias sendo avançadas, sendo aplicadas para melhorar aí a execução dos meus movimentos, né? Seja num caminhar, seja até mesmo na utilização de um óculos mais ergonômico, numa plataforma de uma corrida, numa bicicleta mais desenhada, específica para determinado treinamento, seja o equipamento lá da academia, né? Tudo de forma mais ergonômica, mais pensada, para que eu consiga me utilizar do melhor movimento, né? Da melhor execução daquele movimento. Eu também posso observar através aí da NR, né? Que vai trazer essa questão de segurança do trabalho, associando ela ao exercício físico, o que eu vou ter, prof? Eu vou ter mais ganho de saúde e de qualidade de vida, que é tão importante para mim. Então, eu tenho que juntar essas normas, né? Tenho que me utilizar disso tudo, porque isso vai me trazer melhor performance, né? Isso vai me trazer melhor rendimento, isso vai prevenir lesões, né? Isso vai me trazer maior conforto. Então, quando eu junto essas duas atribuições aí, eu reconheço, eu aprendo, eu busco sobre segurança no trabalho, e aí entra a ergonomia dentro dessa NR17 e busco realizar meus exercícios físicos, eu tenho um maior ganho, maior potencial aqui nas minhas atividades diárias em relação à performance, a rendimento, à prevenção de lesão e ao conforto também, certo? Muito bem. O que mais? Falando agora um pouquinho sobre ergonomia e atividade física na prevenção de queixas ocupacionais, né? Como que isso vai me ajudar, né?
vai melhorar aí as minhas práticas. Então, eu posso estar observando o quê? Que prática de atividade física regularmente podem me favorecer. Que evitar a obesidade e o tabagismo também pode me ajudar muito. Que utilizar posições de colchão, de travesseiros adequados também é preciso serem observadas. Que utilizar uma massagem, aplicar um calor no local, realizar um relaxamento, tudo isso pode ser utilizado aí. E aí no meu dia a dia eu não preciso ficar com o corpo tenso para executar minhas práticas. Então isso tudo, vem aqui um pouquinho comigo. Então quando você começa aí a pensar na ergonomia no teu dia a dia, tu começa a fazer algumas adequações. Ah, prof, mas aqui na nossa escola a gente tem os bancos da cadeira, não dá para fazer uma regulagem, né? Mas aí eu posso organizar a minha postura na hora de sentar. Em vez de ficar tão curvado, tão escorregado para debaixo da carteira, eu vou, volta e meia, eu vou dar uma pausa e vou dar um alinhamento na minha coluna, né? Ah, minha mesa está muito bagunçada, meu local de trabalho aqui está muito bagunçado. Isso também vai influenciar, né? Você às vezes perde o foco, perde ali o direcionamento das suas atividades porque tem alguma tensão que está sendo causada aí no seu corpo. E aí você não consegue continuar executando. Então, por exemplo, você está estudando, evita, né? Manter o olhar para baixo, né? A cabeça tensionada para baixo, né? A questão tanto para o livro como para o computador, né? Tenta manter assim na linha dos olhos, né? Manter mais equiparado, que você vai ter melhor, você vai poder fazer ajustes que vão te favorecer na execução dessas atividades. E o exercício físico, quando você tem um hábito de fazer o exercício físico, fazer um alongamento, fazer um relaxamento, você vai perceber que as tuas vértebras, que o teu corpo volta mais energizado, né? Volta com mais vontade. Então, vamos nos utilizar aí do exercício físico também, certo? E aí, normalmente, a gente começa a perceber aí muitas dores, muitos incômodos, né? Que acontecem. Então, a gente pode perceber aí muitos acidentes, muitas lesões, muitas dores, muito estresse, talvez uma depressão ou até algumas doenças ocupacionais, que são muito comuns aí no nosso dia a dia, né? Então, a gente não quer ficar tenso com aquela dorzinha chata ali no pescoço, né? Na nuca, né? Na cervical incomodando, né? Na lombar. Então, a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Um realinhamento, uma reorganização aí nesse nosso local de trabalho, de estudo, né? Do dia a dia, para a gente se beneficiar de tudo isso, certo? E aí, agora eu trago para você aí uma matéria. Eu estou pensando longe, gente, estou viajando agora. Uma matéria aí muito interessante sobre os estivadores. Então, dá uma observada como que a questão da sobrecarga, ela pode, se a gente não tiver ali um trabalho no dia a dia de observação, ela pode tensionar, pode lesionar nossas estruturas. Então, assiste aí comigo. Oi, gente, estava aqui pensando, observando esse rio, né, esse grande rio aqui, e imaginando aqui, me perguntando como que é a vida dos estivadores e das pessoas ribeirinhas. Você sabe me dizer o que são os estivadores? Bem, os estivadores, eles são pessoas, né, que fazem os transportes das cargas nos navios, nas grandes embarcações, nos containers, né? E aqui na nossa realidade em Calama, mais especificamente, nós temos alguns estivadores subindo e descendo o barranco, né? Esse barranco que muitas vezes está aí com muito desnível, seja ele de terra batida, pode ter alguns aí até com escadarias de madeira, madeiras aí em torno de uns 30 centímetros, e a gente vai observar o movimento. Para analisar
realizar esse movimento, gente, que acontece aí nesse barranco, eu convido agora para fazer parte aí dessa conversa a minha grande parceira aqui, professora Elisângela. E aí, prof, como é que é esse movimento, prof? Então, o movimento do estivador, a gente vai imaginar que ele vai precisar de muito movimento aqui dos membros, né? Principalmente a parte inferior. Então, a gente vai observar que ele vai precisar muito trabalhar a panturrilha, que é essa parte mais interna, musculatura do quadríceps, musculatura do posterior de coxa. Então, vai precisar também, professora Iris, trabalhar a região do ombro, né? Isso, tem que fortalecer, né? Futuramente, né, prof? Porque tem muitos estivadores que carregam carga nas costas. Exatamente, fica curvado aqui, né, prof? E aí a dor vai pra onde? Pra lombar, prof. Olha isso. Pressiona muito a região da coluna. Vai ter casos também de lordose, porque eles carregam na frente. Sim, sim. Vai ter gente que vai carregar atrás. Mas a gente vai analisar isso tudo na prática. Nós vamos analisar na prática, porque você vai perceber que o corpo dos estivadores muitas vezes vai estar desnivelado, né, prof? Exato. E essa questão do desnível, nós vamos observar também que há um afastamento das pernas para dar equilíbrio, porque ele tem que equilibrar o corpo e equilibrar a carga. Além disso, professora, ainda tem um barranco liso, às vezes a escada... Quando chove, prof, olha o perigo. Exato. Então, tudo isso a gente vai analisar no nossa aplicação prática aqui. E depois, no estúdio, a gente vai explorar cada músculo que é trabalhado com estivador. Essa aula vai ser interessante, olha, tem muita coisa boa por aí, a gente não pode perder, hein, prof? Então, vamos ver na prática? Bora ver na prática. Conheci um rapaz chamado Silvio, que é estivador, e o Silvio vai responder umas perguntinhas aqui bem interessantes. Silvio, me diz uma coisa, qual o maior peso que você já carregou aqui? 100 quilos. 100 quilos, e o que era, Silvio? 2 sacos de cimento. 2 sacos de cimento, nossa! Quanto tempo de trabalho que você já está realizando aqui, a sua profissão? Há mais de 10 anos já. Mais de 10 anos, nossa! Você faz algum exercício antes ou depois do teu trabalho? Não. Não faz? Não. Nossa, qual é a parte do corpo que você sente mais tensão? Coluna. A coluna. Cansaço e dor de vez em quando. Essa é a parte do corpo que você sente mais cansaço? É. Tá ótimo. E como que você fica no final do dia? Fica meio quebrado, fica meio... não tem ânimo para fazer mais outra coisa, não. Nossa, imagino. Seria legal algumas mudanças por aí para dar uma melhorada nesses teus incômodos, né? Era. Tá ótimo. Obrigada, viu, Silvio? Tá bom. A gente carrega muita coisa, né, gente? Carrega de um lado para o outro na escola, no trabalho, em todos os locais a gente está sempre carregando. E aí é importante a gente observar essa nossa postura, porque às vezes, né, muitas das vezes está tensionando demais a musculatura e ela não está suportando. Essa musculatura muitas vezes está muito fraca, né? E aí exige, acaba causando uma tensão localizada aí e trazendo uma lesão que a gente não está querendo, não está esperando. Então não é essa a proposta. Pensando nisso, agora a gente vai começar a observar aí alguns cuidados e algumas recomendações que a gente tem que ter. Com relação ao quê, prof? Ao transporte de pesos e cargas, à postura corporal, a fatores ambientais que também vão influenciar nisso tudo, ao uso do computador, do celular e até mesmo das mochilas. Então já fica atento aí, já faz essas anotações. Todas as aulas eu quero ver aí os teus registros e anotações e quero ver o que você está fazendo de diferente, modificando aí. Tanto no teu dia a dia aí na tua casa, como na escola também, certo? Então, bora lá. O que mais que a gente tem aí para observar com relação a isso tudo, Prof. Iris? Então, é importante que você observe aí sobre o manter a carga próximo de você, buscar flexionar esse joelho. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, olha só. Olha a questão da carga. Eu tenho que deixar essa carga mais pertinho de mim para fazer esse arranque, vou flexionar o joelho, vou fazer esse arranque e trazer ela para próximo de mim e poder me deslocar com ela. Né, se for esse o seu caso. Vou manter o máximo que eu conseguir as minhas costas eretas. Vou também levantar essa carga aí com as pernas e não com as costas,
tá? Então, isso é muito importante a gente estar observando. O que mais, Prof. Iris? Uma outra vertente ainda dentro desse transporte de cargas, né, a gente observar como que está a minha postura. Está muito curvada? Então, desfaz, ajeita aí, né? Evita esses tipos de imagens que eu trago aqui para você, tá? Então, busca sempre flexionar joelho, trazer a carga para próximo. Se você conseguir dividir, distribuir essa carga, é o ideal, tá bom? O que mais, Prof. Iris? A postura em pé também vai contribuir, né? Essa questão da ergonomia. Então, se eu tenho, por exemplo, que executar um movimento de um botão e esse botão está muito perto de mim, é o ideal. Mas se ele está muito distanciado, está fora da linha do meu eixo, eu tenho que estar observando essa carga também. Quanto tempo que eu vou ficar em pé, né, para executar? Né? Então, essa postura corporal, tanto em pé, sentado ou deitado, eu também tenho que estar analisando, tá? Então, se eu vou executar um trabalho um pouco mais leve, um pouco mais pesado, um pouco mais exaustivo, um pouco mais de precisão, né? Eu tenho que observar qual a altura dessa minha bancada também. O que mais, Prof. Iris? Vou sair aqui desse slide para você visualizar aí o contexto todo. Mas olha só o contexto errado e o contexto certo, né? A gente tem que manter as vértebras alinhadas, que a gente já conversou. Outro ponto aí também muito interessante, no deitar, né, no dormir, né, busque a alternativa de ter aí encostos que me mantenham aí mais relaxados, mas mesmo assim evite que eles sejam muito mais altos para forçar a minha coluna cervical. Mantenha ele que ele se adeque à curvatura da minha cabeça. Traga travesseiros para entre pernas, né, para debaixo da cabeça, né? Dependendo da posição que você dorme aí, você vai estar ou não trazendo algum tipo de sobrecarga. Então, observe bem e faça as correções aí para você não sentir esses incômodos, ok? Existem diversos fatores que vão contribuir ou vão atrapalhar aí, como vibrações, a iluminação, agentes químicos, o clima, os ruídos, tá? E eu vou mostrar para você aqui esses pontos para vocês. Olha só. Todos esses pontos aí que eu acabei de mostrar para vocês, eles vão, de certa forma, influenciar no rendimento do meu trabalho, no rendimento da minha concentração, dos meus estudos. Como? Olha só isso. Olha esses erros no escritório aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, bem aqui nesse cantinho, uma mesa muito alta. Uma mesa muito alta, ela vai trazer aí uma tensão maior aí para minha coluna, né? Eu tenho uma outra aqui, a questão do não encostar a coluna na cadeira, também vai me prejudicar. A questão do ar-condicionado, se tiver muito gelado ou se tiver muito calor, né? No nosso caso, a gente mora numa região que é muito quente e úmida e ultimamente está muito quente, então o calor também vai tirar a minha atenção, vai tirar o meu conforto, né? Não existe aí um conforto térmico, né? Na faculdade que eu estou fazendo agora, a gente fala muito sobre conforto térmico. Então, se uma sala estiver muito fria ou muito quente, eu não vou conseguir me concentrar direito, né? A entrada do sol, né? A questão do ar-condicionado, tudo isso vai favorecer ou não. Então, eu tenho que ter um equilíbrio nessas escolhas. A mesa, né? Em cima da mesa, muita coisa em cima da mesa, muita desorganização, não me ajuda, né? Que mais? A questão de pouco espaço. Então, tudo isso são fatores ambientais que vão atrapalhar o meu rendimento, certo? No uso do computador, a gente já viu bastante. Então, eu tenho que ter uma área de estar de alcance do trabalhador sem que necessite ficar me estendendo para poder utilizar esse computador, né? Com relação ao uso do celular, né? Essa postura aqui de se curvar, né? Tentar trazer o mais próximo, evitar a questão da curvatura, né? Trazer proximidades aí com as tecnologias. O que mais, prof? Mochilas, né? Vamos manter a mochila aí na altura da linha aí acima um pouco do meu quadril, né? Nada de sobrecargas nas minhas vértebras. Então, eu vou tentar buscar trazer uma carga que não ultrapasse aí o 10% do meu corpo. Então, se eu tenho 50 quilos, não passe de 5. E 5 já é muito, né, gente, nas costas. Mas não ultrapassar esse valor.
e manter um alinhamento, né? Verificar se eu preciso realmente de todo esse material ou não, tá? Que a OMS fala que o recomendado aí é 10% desse meu peso, tá? Mas o peso máximo aqui seria de 15 e um peso aí de pegada, né? De espalda aí. Então, vamos evitar aí passar desses 10%, ok? E aí, pra gente finalizar essa aula, eu trago aqui o nosso momento exercite-se mais, mais e mais, que vocês vão fazer o quê? Vocês vão relaxar. Olha que coisa gostosa, né? Quero o registro desse momento. E aí você tem exercícios para o pescoço, né? Você tem exercícios para os membros inferiores, né? E coluna também, para braços, para coluna. E aí eu tenho essa sugestão desses 10 exercícios. Busca um local aí tranquilo, reservado. Se quiser tirar o tênis, tirar a sandália, tirar a meia, colocar o pé na grama, fica à vontade. Se tiver um colchonete, uma toalha, um tapete aí, fica à vontade. Realiza os movimentos sem pressa, trabalha a respiração profunda, alinha essa coluna, respira fundo, realiza os exercícios do lado direito e do lado esquerdo e chama aí os professores, os colegas, todo mundo para fazer junto com você. Essa é a proposta do nosso exercício de hoje. Quero registro, hein? Quero registro, quero acompanhar vocês, hein? E aí, só para a título de mais conhecimento, vocês podem realizar uma leitura desse texto aí, um enfoque ergonômico para educação física, tá? Então essa é a proposta da nossa aula de hoje. Fora esse momento, vem aqui comigo, fora esse momento a gente não tem outra prática. Nossa prática de hoje é só o nosso momento exercite-se. Então aproveita para dar aquela relaxada, dar alinhada na postura e bora para as próximas aulas, ok? Aguardo vocês. Tchau!